Olá, tudo bem? Mais um programa Visão dos Fatos com o canal JHJ Comunicação Social, Rede Brasil, através aqui da EPRAJA TV. E hoje nós temos um convidado especial que vem trazer aqui a sua informação para o nosso público da região metropolitana de Campinas. E está comigo hoje Laércio Fregatti. E aí, Laércio, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui novamente, estar falando com vocês, com nossos espectadores que estão nos acompanhando. Sempre à disposição para trazer as informações que a comunidade às vezes não tem, né? Sim. Então, estamos à disposição. Me fala um pouquinho, Laércio, de Diamantina, né? Sei que você é de Diamantina, do estado de São Paulo. Me conta um pouco aí da sua história, a sua chegada em Sumaré. Na verdade, é a Adamantina. Adamantina. Da região da Alta Paulista. Adamantina. Adamantina é uma cidade da região da Alta Paulista, é um polo universitário nos dias de hoje. Polo universitário. Mas na ocasião que nós viemos para Sumaré, eu digo porque veio minha família quase toda, meus tios, meu pai. Foi naquela época do êxodo, né? Do êxodo. Que, na verdade, houve aquela migração grande do pessoal da região da Alta Paulista. Isso em função que era uma região cafeeira, né? Região cafeeira. Aí teve lá 2 geadas fortes, né? Então, quer dizer, a cidade praticamente entrou numa situação complicada. Sim. E aí teve que buscar alternativa. E vamos dizer assim, o oásis era essa região, né? Sim. Muito emprego, facilidade de adquirir um terreno para a gente morar, né? Porque havia vários loteamentos e tal. E viemos para Sumaré, isso em 1976. 76 que vocês chegaram para cá. Chegamos aqui em Sumaré. E aí você teve uma trajetória também política em Sumaré, e aí uma caminhada aí como coordenador de campanha. Me fala disso um pouco. Rapaz, na verdade, a militância política começou nos trabalhos das comunidades eclesiais de base, né? Na época. Sei. Ligado à igreja. Isso em 79, aí com a anistia em 79, a formação de novos partidos, aí eu participei de várias formações de alguns partidos em Sumaré. E fui candidato a algumas eleições. Sei. 5, né? Acho que 5 eleições. E, na verdade, sou campeão da suplência, né? Tudo primeiro suplente. E sempre com um voto suficiente para ser eleito, mas aí a composição de números por partido. Há um exemplo claro, na eleição de 2000, eu tive 1.278 votos. Teve um candidato que entrou com 500 votos. Eu fiquei, sei. Sumaré com 13 vereadores, eu fiquei o 8º ou 7º mais votado e não assumi. Mas a vida é essa, você está participando de um pleito político. Um pleito político. Sei. E você tem que seguir as regras, né? Mas foi uma experiência boa a minha passagem pela política. Pude assessorar alguns políticos de renome, né? Pude ser presidente, fui secretário do PDT lá atrás, do saudoso Tebaldi, ex-prefeito americano, que me convidou. Depois pude vir para a fundação do PSDB em Sumaré, partido do qual eu fiquei 15 anos no PSDB. No PSDB. E lá eu fui tudo, tesoureiro, secretário, presidente, vice-presidente, membro do diretório estadual, do diretório nacional. Então tinha uma militância interna, né? Sei. Política muito grande, né? Mas foi muito bom, uma experiência boa, viu, Roque? Experiência ótima. Bom. Me fala também das entidades que você participou como presidente, né? Onde trabalhou, e sei também que você participa do Lions, e depois, né, do Lions Clubes de Sumaré, e depois nós vamos falar um pouco também da Casa de Apoio. Depois que eu deixei de participar ativamente da política, a gente não pode parar, né? Ninguém pode ficar parado. Eu tive uma professora muito assim, boa na questão de conhecer o voluntariado. Voluntariado? O voluntariado, Hoffman, é uma coisa motivadora. Sim. Porque você, aqui nos bastidores da entrevista, nós estamos falando dos nossos problemas. Sim. Né? Só que a hora que você vê o problema do outro, você vê que seu problema não é nada. Sim.
Nada. Verdade. Ontem, eu estive lá na missa de 7º dia do companheiro Pagão, companheiro de Lages que faleceu, e a hora que acabou a missa, a escadaria da igreja estava cheia de moradores em situação de rua. Sim, sim. Entendeu? Porque uma alma bondosa serve lá uma sopa na terça-feira. Sei. Eu pude até conversar com alguns, tal. Aí você vê que você não tem problema. Se você tem uma escadaria da igreja inteirinha, Sim. com moradores que não tem um teto, e você tem a sua casa confortavelmente, que problema você tem? Se for analisar, Né? é uma análise. Então, aí me convidaram para o Lions, o Ivan Ravaiani, meu padrinho de Lions, me convidou, e eu procurei saber um pouco de Lions e fui. Agora, esse ano, faz 15 anos de Lions. A hora que eu parei de militar na política, Sei. até porque a política saiu um pouco de mim também. Um pouco não, a política saiu dos meus ideais, vamos dizer assim. Sei. Entendeu? Chega uma hora que você não está mais feliz com aquilo que você está fazendo, Sim. né? E você tem que ser feliz. Aliás, um dos pilares do Lions Clube, você acho que entrevistou ou vai entrevistar o presidente do Lions que saiu, Sim. o companheiro Wagner. Os pilares do Lions é meio ambiente, câncer infantil, diabetes, Sim. visão. São 5 e mais o 6º que agora é felicidade. Felicidade, verdade. É o Verdade. 6º pilar de Lions Internacional. Ou seja, você tem que fazer, você pode ajudar no combate ao câncer infantil com felicidade. Sim. Certo? Então você vai vender lá o ticket do McDonald's Feliz, que é fazendo aqui a propaganda do McDonald's, mas é uma campanha muito bonita, que todo o dinheiro é repassado para a causa infantil, do câncer infantil. A hora que você vai vender você não pode chegar e falar, estou vendendo aqui um ticket que vai ajudar. Não, chega feliz, contente, você está ajudando alguém. Então, sim. O voluntariado, ele é uma porta para a sua Felicidade. Para a sua felicidade. E o Lions trabalha muito bem isso. E no Lions eu fui me adequando e lá também fui secretário, fui vice-presidente, fui presidente por 2 mandatos. 2 mandatos. Né? Consegui fazer um trabalho. E a professora do voluntariado, que é a Maria Irene Denadai, aliás, professora minha não, professora de um monte de gente no voluntariado, Sei. né? Me convidou para conhecer a Casa de Apoio. Né? E eu fui conhecer a Casa de Apoio. E comecei a participar da Casa de Apoio Sei. do Hospital Estadual. E aí, acho que vem a outra parte agora Vem a outra parte que nós vamos falar. Me fala uma coisa, como que você conheceu o nosso professor, secretário da Educação do governo de Sumaré, no governo do Paulino, que é advogado e também hoje diretor do Promemória, o historiador Júlio Campigli. Olha, rapaz, Júlio Campigli. Júlio Campigli foi meu professor lá no Durvalino Grião, uma escola que tinha Durvalino Grião, lá em Adamantina. Isso em 74, mais ou menos, em 1974. Aí nós viemos para Sumaré e ele também acabou seguindo carreira por aqui. Sim. E ele foi diretor da faculdade. E um dia eu tive uma surpresa até agradável, porque eu alguém falou, tem uma matéria sua no jornal e tal. E é a minha biografia escrita pelo professor Júlio Campigli. É uma pessoa maravilhosa, muito inteligente. Advogado, né? Fez advogado também. A melhor coisa do mundo é você conversar com gente inteligente. Pode ter certeza. Seja ele pobre, seja ele rico, seja ele morador de rua. Sim. Eu tive a oportunidade de conversar lá com um morador de rua. Conversar com gente inteligente é a melhor coisa do mundo. Sim. Então, quando você está próximo dessas pessoas, o pessoal lá do Promemória, na grande maioria deles, né? Sei. O professor Alaerte, o professor Chico. Alaerte, Chico, Roberto Cordenonce. O Ulisses Pedrone. Então, falando em velho também, o Zulão, né? O Zulão também já tá bem velhinho já. Então é gostoso você estar no meio das pessoas inteligentes. Sim. Muito bom, muito bom.
Eu gosto muito disso aí. Fica aqui um abraço, professor Júlio Campigli. Júlio Campigli, nosso amigo. Olá! Vou falar um pouco para você sobre a VIP Decor Interiores de Americana, que atende Americana e toda a região metropolitana de Campinas. Uma loja completa com móveis de alta qualidade e estilo. Lá você encontra estofados, mesas e cadeiras, planejadas e uma infinidade de artigos de decoração. A VIP Decor Interiores está na Avenida Doutor Antônio Lobo, número 23, no centro de Americana, pertinho do Mercado Municipal. VIP Decor Interiores, você merece o melhor. Me fala também, Laércio, das empresas que você trabalhou em Sumaré, além de assessorar também políticos, né? Me fala um pouco das empresas aí que você... Na verdade, Sumaré foram bem poucas, viu, Hoffman? Porque logo que eu fiz Senai, o sonho de todo menino de Sumaré era fazer Senai na minha época. Sim. Né? Não, Senai era o mais procurado, né, na cidade. E eu consegui fazer o Senai pela antiga BF Goodrich, uma empresa que tinha aqui, que depois virou Pirelli. E eu fui, logo que acabou, tinha aquela questão do alistamento militar. Sim. E o pessoal demitia, né? Porque você ia ficar um tempo no serviço militar e não ia poder trabalhar, a empresa tinha que te pagar. Sei. Mas, enfim, quando eu acabei o Senai, eu comecei pela Goodrich, mas quando eu terminei eu estava desempregado. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar na Unicamp. Unicamp? Eu fui trabalhar na Unicamp. Eu fui trabalhar na Unicamp em 1982. 82 foi um ano muito especial para o estado de São Paulo, porque foi o ano que nós elegemos o Franco Montoro. Que foi, professor Franco Montoro. Na verdade, São Paulo deu um passo adiante na questão da redemocratização do país. E a Unicamp teve um boom nessa época, quando tinha lá um reitor, Pinotti. Então deu aquele boom, o Paulo Renato também. Doutor Pinotti, Paulo Renato. Que depois virou ministro. Então a Unicamp deu aquele boom. Sim. E eu fui trabalhar na Unicamp. E lá eu conheci várias pessoas e eu acabei indo para o Centro de Pesquisa da Telebrás, CPQD. Centro de Pesquisa da Telebrás. Nós estamos desenvolvendo na época o microchip, a fibra ótica. Havia um programa de nacionalização de tudo que era de tecnologia. Tecnologia, né? sim. Tinha a reserva de mercado, então não tinha exportação. E depois acabou abrindo no governo Collor, abriu as exportações, aí houve essa invasão de coisa, mas antes tinha reserva de mercado. Então nós trabalhamos muito em pesquisa. Sei. Eu fiquei no centro de pesquisa de 86 a 97, quando eu recebi o convite do Renato Neto Cardoso, que assumiu a secretaria em Hortolândia para ir assessorar, trabalhar com o Jair Padovani no primeiro mandato dele em Hortolândia. Prefeito Jair Padovani. A Telebrás foi privatizada e aquilo que eu principalmente fazia, porque eu era técnico mecânico no ambiente de tecnologia, tecnologia ótica avançada, né? Eu fazia a área de prototipagem, ou seja, mas era muito usado. Depois abriu o mercado, eu não tinha mais o que fazer. Sei. Aí eu comecei a entrar nesse ramo de assessoria. Foi assessorar o Jair Padovani, depois Zé Aníbal, Célia Leão, tive o prazer de trabalhar com o Mendes Tame também um pouco. Mendes Tame. Aí foi. Daí depois acabei vindo para Sumaré, trabalhei no governo do Baquim, assessorando o então vice-prefeito da época, o Wilson Alves. Sim. E quando eu saí da prefeitura, o companheiro Cláudio Padovani, que hoje é companheiro de Lions também, ele tinha assumido a CIAS. Sim, Cláudio Padovani. Aí ele estava lá com os projetos de... Hoje secretário também Era da o cidade. secretário, né? Ele estava lá com um projeto de mudar algumas coisas, porque a CIAS tinha vendedor, ele não gostava disso. Aí criou lá um cargo de relações públicas, né? Sei. É onde eu fui e fiquei 8 anos. 8 anos como relações públicas Da CIAS. da CIAS, né? Aí foi quando eu acabei saindo da CIAS
E comecei a trabalhar em algumas campanhas da região. Sei, sei. Em Paulínia, naquela campanha, naquela eleição que teve no meio do caminho, atendendo o convite de um amigo lá de Paulínia. Depois fui para Nova Odessa, fazer um trabalho político. Aí fui para Americana, lá com a Maria Giovana também. Sim, sim. E por fim acabei em Sumaré ajudando, contribuindo um pouco na campanha do vereador Rodrigo, né? Sei, então, sei. Candidato. Graças a Deus foi eleito. E aí eu fui lá para o gabinete, fui ser chefe de gabinete do vereador Rodrigo, até novembro desse ano agora, quando eu tomei a decisão de sair para cuidar um pouquinho de algumas outras coisas. De outras coisas que você precisava. Porque a política, Hoffman, você fala 200 sim, a hora que você fala um não, é aquele não que marca. É entendeu? o que marca, é verdade. E é muito desgastante. Sei. Se você quer fazer um trabalho sério, eu não estou dizendo que os outros não façam sério, mas a gente tem que ver o nosso lado. E lá no gabinete do vereador Rodrigo, a gente procurava fazer, e continua também fazendo até hoje, a coisa certinha, entendeu? Sim, sim. Isso é muito desgastante. Eu estava muito desgastado, eu peguei e resolvi dar uma saída para respirar. Para dar uma respirada. Para dar uma respirada. E também me dedicar um pouco mais nesse trabalho voluntário. Sim, que eu ia perguntar agora para você exatamente. também. Vamos falar um pouquinho também da Casa de Apoio, ao qual você é o presidente da Casa de Apoio, e você se dá muito dentro do voluntariado, né? Me fala um pouco da Casa de Apoio. Então, a Casa de Apoio, ela é a síntese do voluntariado. Sim. A nossa fundadora, Maria Irene, teve com o pai dela internado no hospital estadual. Sim. O pai dela é o senhor Antônio Garcia, que hoje Antônio nos empresta o nome para a entidade. E de lá ela observava que tinha umas pessoas que durante a visita ia e a pessoa dormia lá na marquise de um posto de gasolina desativado. Sei. O pai dela, infelizmente, viajou, né? Infelizmente veio a falecer, e ela teve a ideia de montar, falou, por que a gente não fazer um lugar para acolher esses familiares que vêm? Sim. Isso há 21 anos atrás, Hoffman. E ela teve essa ideia. Aí ela falou com a assistente social do hospital, que gostou da ideia, mas precisamos de gente. Aí o doutor Horácio Rezende... Doutor Horácio Rezende, pai de Carlinhos. Que é o nosso atual presidente agora do Mais. Horácio falou também com a dona Rose Maluf, o Walter Pedroni, algumas pessoas que abraçaram a causa. Sim. E, a princípio, era um projeto bem simples. Era um aluguel de uma casa dentro de um bairro que acolhia as pessoas. Só que o hospital foi crescendo também em fama, em demanda, em atendimentos, e foi aumentando a demanda de atendimento dessas pessoas também. A casa já não era mais suficiente. Aí, numa parceria com o ex-prefeito Baquim, fica aqui um registro. Baquim, um abraço a você. Baquim, grande Baquim. Que dê muita saúde. Nós da Casa Apoio somos muito gratos ao Baquim. O Baquim, ele tinha um terreno lá na esquina, ele pegou e fez uma ação e fez uma doação por tempo determinado, podendo ser renovado, desde que a gente cumprisse algumas regras, de começar a construir em tanto tempo. Sei. E aí, meu amigo, aí o desafio foi colocado. Temos que construir a sede própria. E aí começou. Aí a venda de requeijão, de pastel, de caldo, de tudo que você pode imaginar. E aí entra figuras assim. É muito complicado você citar nomes, porque às vezes você esquece de algum. E não tem nada mais triste de você falar um nome e esquecer alguém. Exatamente. Mas aí formou-se uma comissão de obra, né? Capitaneada pelo engenheiro Sebastião Dias Martins, o Tiãozinho, e com mais um grupo de pessoas que aí eu não vou citar porque para não correr o risco, mas fica na figura do Sebastião, que era o coordenador da obra. Os nossos agradecimentos a todos, desde o mais simples pedreiro que fez alguma coisa até o arquiteto que doou o projeto para nós, que foi o arquiteto Fernando, né? O Fernando que fez a doação do projeto. E aí uma saga para construir aquilo.
Mas graças a Deus conseguimos. É lindo. Mas uma coisa interessante aliás, também. antes que eu esqueça, Ronaldo, eu quero fazer aqui um convite a você, ao Cacá que está aqui atrás das câmeras nos ajudando, a você que está em casa nos assistindo, para ir conhecer a Casa de Apoio. Porque a vida só permite você gostar daquilo que você conhece. Pode ter certeza disso. Se você não conhece, você não tem o direito de dizer que não gosta. Sei, é verdade. E se você falar que gosta, pode ser um gostar falso, para agradar alguém. Você só gosta daquilo que você conhece. Na EPJ Art e Developer, você conta com os melhores sistemas e produtos para otimizar o seu negócio. Desde cartazes, murais, listas de preços digitais e muito mais. São diversas possibilidades. Atrai mais seus clientes e venham para a EPJ Art Developer. Soluções inteligentes para seu negócio. Uma coisa que eu ia perguntar para você também, que é interessante na Casa de Apoio, que a Casa de Apoio não aceita, vamos supor, doações de órgãos, né, governamentais. Né? Vocês gostam mesmo de estar trabalhando com o apoio da população. Na verdade, não é que nós não gostamos. Sim. É que todo o dinheiro de origem pública, ela vem amarrada com alguma coisa. Com um monte de burocracias que às vezes você coloca até pessoas de boa índole em situações complicadas. Como, por exemplo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se eu posso comprar um produto por R$10 que ele custa 20, no serviço público, às vezes eu não consigo fazer isso. Exato. Eu tenho que uma série de coisas. De burocracia. De burocracia. Que aí você tem prestação de contas, você tem uma série de coisas. Então você tem que gastar muito dinheiro com esse acompanhamento técnico do gasto. Sim. Então, às vezes, não é muito. E outra coisa, quando você recebe um dinheiro público, às vezes você não pode direcionar muito o atendimento. Direcionar muito não, às vezes você não pode direcionar nada. Exato. Por exemplo, fique bem claro, a Casa de Apoio do Hospital Estadual de Sumaré, ela é direcionada para as pessoas do Hospital Estadual de Sumaré. Sim. Então, se eu pegar um dinheiro público da municipalidade, eu não posso segregar. Sei. Né? Ou, de repente, eu não poderia nem atender uma pessoa de outro município com dinheiro público de Sumaré. Então, o que nós optamos? Optamos em fazer o quê? Pedir. Vamos pedir doações. Pedir trabalhar. Vamos trabalhar. Hoje, na Casa Apoio, nos seus 21 anos, nunca teve um dinheiro público. Lá é tudo dinheiro de um grupo de abnegados, de pessoas Sei. que ajudaram e que ajudam a casa até hoje. Na pandemia mesmo, Hoffman, nós passamos por dificuldades homéricas. Sei. E aí apareceu uma alma bondosa, a Ângela Lemos, de uma empresa chamada Ângela Lemos Semijoias, que teve vamos fazer as lives, né, dos bazares para a gente. Né? Então fizemos as lives, conseguimos arrecadar dinheiro e para tocar a casa, porque as contas chegam, a água chega, a conta de luz chega, a funcionária nós temos que pagar, entendeu? Sempre tem uma manutenção para fazer. Né? Agora nós temos a necessidade da internet, tem a internet para os hóspedes, as pessoas ficam lá hospedadas, até para melhorar a comunicação, porque é uma hora que as pessoas estão lá fragilizadas. Então, totalmente fragilizadas. Então, quanto mais você puder dar a essa pessoa o conforto, né, seja por internet, falar numa chamada de vídeo com um familiar que às vezes está muito longe, ou até mesmo com o próprio familiar que às vezes está lá no hospital, né? Exato. Né? Então, nós estamos para servir, entendeu? E quando você se dispõe a servir as pessoas, você tem que servir na integridade, ou seja, ser integral. Como que funciona a Casa de Apoio? E quantos voluntariados tem? Né? E como que funciona? Ela serve, vamos supor, ele tem um doente que veio lá de Mato Grosso. O cara se acidentou aqui e de repente ele está internado aqui no hospital e a pessoa vem lá de Mato Grosso, vem sem dinheiro e não tem local para ficar. Me explica isso daí, Fregatti. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. A gente, nós atendemos a
tem 3 segmentos. O segmento já encaminhado, que a pessoa já vem encaminhada de outra cidade para fazer o procedimento Sim. no Hospital Estadual, porque o Hospital Estadual de Sumaré é, com muito orgulho, o melhor hospital público do Brasil. Então é um hospital de referência, vem gente de vários lugares e vem com acompanhante. E a hospedagem é caro. O outro atendimento é aquele atendimento emergencial. Nós estamos no meio de 2 eixos da Anhanguera Bandeirantes, então tem muitos acidentes. E às vezes o acompanhante, por exemplo, um camarada bate o carro. Sei. O cara que está no volante vai para a UTI do hospital. E o acompanhante, que está lá, não sofreu nada, não precisa passar pelo hospital, e ele não tem para onde ir, porque é lá de Rio Verde, Goiás, Sei, é lá sei, de Tocantins. Então nós acolhemos essa pessoa. E o terceiro segmento é justamente aquelas pessoas que são de Sumaré, e que tem algum procedimento a ser feito no hospital no hospital estadual, sei. E ele precisa estar lá logo de manhã. E o fluxo de ônibus, às vezes, não bate. Sim. Então, nesse caso, a pessoa ela é encaminhada na parte da tarde, Sei. passa pela casa de apoio, toma lá seu banho, janta, dorme e no outro dia cedo ele acorda, atravessa a rua Atravessa a rua. e já está no hospital para fazer o... E já que você também convidou, Fregatti, já que você convidou todos nós aí para estarmos lá conhecendo a Casa de Apoio, me dá o endereço da Casa de Apoio, né? Qual a facilidade? a Casa de Apoio... Fala lá é importante A Casa isso de daí. Apoio, ela fica na Avenida da Amizade, Avenida da Amizade, na esquina com a Estrada do Barreiro. a Minicuito. Minicuito. Estrada do Barreiro, Minicuito. É. É bem na esquina, é uma construção assim, de esquina, é bem de frente com o hospital. Tem que ter uma cor lá. Aliás, da janela da cozinha da Casa de Apoio, você Sei. visualiza o hospital. O hospital. E um dia cheguei lá, tinha um paciente com um binóculo, né, da janela, olhando o seu parente que estava lá internado. porque... Então, é muito interessante isso aí, mas é bem próximo mesmo. É a Avenida da Amizade. Avenida da Amizade. 2660. 660. Tem algum telefone, alguma coisa para entrar? O telefone fixo de lá é o 3873 60 60 33. 33. É. 3873 6033. Lá é a Gi, nossa colaboradora que fica Casa de Apoio. A Gi fica lá. E estamos também agora, né? Temos o Instagram, eu não sei dizer, mas vai procurar. Digitar Casa de Apoio do Hospital Estadual lá no Instagram, você consegue visualizar no Instagram, no Facebook temos a Facebook página. também. Facebook também. Inclusive essas lives que eu falei, elas continuam lá. Continuam lá, armazenadas. não. De repente alguém quiser ver, né? Mas é isso aí, o convite... Fregatti, me fala como se faz para ser voluntariado. Como se faz para conhecer a Casa de Apoio e ser voluntariado. Eu quero ser voluntariado, eu quero participar, eu quero levar coisas para a Casa de Apoio, eu quero ficar lá ajudando também na casa. Como que faz isso? Fala lá na tua câmera. Na verdade, o voluntariado da Casa de Apoio é muito mais um voluntariado de escuta. Inclusive, nós estamos desenvolvendo, junto com a Igreja Católica, com o padre Emerson, o serviço de escuta. Serviço de escuta. De escuta. Por quê? As pessoas que estão nessas condições, elas querem conversar, elas querem falar, né? Sim. Elas querem falar, querem conversar. Então, o voluntariado do estar presente, né? Olha, toda terça-feira eu vou lá, um exemplo, toda terça-feira eu vou lá na Casa de Apoio, das 10 a meio-dia. Bater um papo. Vai ter, dia que ela vai lá, não vai ter ninguém para conversar. Sim. Né? Mas ela pode perguntar lá para a pessoa, para a nossa colaboradora, preciso fazer alguma coisa? Às vezes precisa organizar a lojinha. Nós temos uma lojinha permanente. Já vai lá para ajudar. Ajudar. Às vezes chega uma doação que tem que fazer separação para os bazares. Tal. Sim, faz separações. Mas nesse dia tem gente lá que quer conversar. Vamos conversar, vamos ouvir. Entendeu? As pessoas querem
é um momento, como eu falei, é um momento de muita fragilidade. De fragilidade, pessoas que estão lá internadas. Às vezes do próprio bairro, né? Às vezes o ônibus que vem, vamos supor, que sai lá do Matão, que sai lá da área cura, né? Sim. E o cara só tem o dinheirinho da passagem. Sim. E ele tem que fazer a visita pro doente dele que está lá, né? A pessoa que está lá internada. Nós somos nós temos a nossa diretoria, nós temos a nossa autonomia. Eu sou o presidente, tem a diretoria composta, tem o conselho fiscal. Nós temos autonomia sobre a casa, mas quem decide quem vai para a casa é o serviço social do hospital. Do hospital. O hospital avalia. A pessoa é de Sumaré, não tem condição de ir todo dia para o bairro do Matão. Às vezes também, viu, Hoffman? Às vezes o acompanhante também tem dificuldade física, né? Não pode ir, é uma pessoa idosa, alguma coisa assim. Não tem problema. O Hospital Estadual de Sumaré, faz a avaliação social, faz a avaliação e nos encaminha. Encaminha para a casa de apoio. Inclusive, por quê? Porque às vezes a pessoa está envolvida numa ocorrência de desinteligência que gerou aquela internação, aí essa pessoa já não vai para a casa de apoio, né? Porque nós temos que ter a garantia da segurança. Sei. Entendeu? Então, nós atendemos aquilo que o serviço social fala. encaminha. Bom, você conhece a It's for Now? A It's for Now é uma empresa que foi criada para você que deseja importar produtos com qualidade e segurança, de forma rápida e sem burocracia. Você pode adquirir celulares, computadores, câmera, drone e muito mais. Encomende agora mesmo com a It's for Now sua nova opção de compra internacional. Me dá mais uma vez aí, né? Como que eles fazem para doar para a casa de apoio? E vamos lá para as nossas considerações finais também. Exatamente, Hoffman. Fala direto para a tua câmera lá, como que eles podem estar doando isso daí. Nós precisaríamos, né? Nós precisamos deixar bem claro o que é uma doação. Sim. Doação não é aquilo que não te serve, é aquilo que está estragado. Isso não é doação. Sim. Isso tem que ir para o lixo, se puder ser reciclado. Pode ser reciclado. Sei. Tem que ter a destinação correta. Correta. Doação é aquilo que te serve, mas no momento você está disponibilizando para servir alguém. Isso. Entendeu? Você tem que abrir mão daquilo. É uma doação, você está doando. Por quê? Porque às vezes as pessoas chegam na casa de apoio, eu quero doar tal coisa. Hoffman, aí você coloca todo o voluntariado trabalhando para fazer aquela separação e não tem nada que serve lá. Sim. A pessoa está doando porque uma não roupa serve. rasgada, um sapato furado. Não pode. Um pé de sapato. Um pé de sapato. Mas eu estou doando. Mas não é isso, não é doação. Então o importante é você doar aquilo que vai servir para alguém. E está em estado perfeito. Exato. Tá? Não precisa nem uma toalha nova. Passa lá na lojinha, custa barato, pega aquela... Vai presentear alguém, vai lá na casa de apoio, lá na lojinha, nós temos alguns artesanatos lá muito bonitos, algumas toalhas feitas à mão pelos nossos voluntários. Sim. E falar sobre isso aí, eu não posso esquecer. Nós temos lá vários projetos a casa de apoio. Eu sei que nosso tempo está acabando, mas eu tenho que registrar. O projeto Nana Neném, que é capitaneado pelos nossos voluntários, que fazem um kit para doar para as mães que estão de vulnerabilidade no hospital. Sei. As pessoas não saem sem nada. Nós temos o projeto Octus, que é um polvo com os tentáculos. Com os tentáculos. Para as crianças que nascem antes do momento. Então eles usam aquilo para desenvolver melhor. Nós temos também o projeto da mama artificial. Mama artificial. Que é feito com ponto exclusivo. Sempre falando para o seu exclusivo que é fornecido, porque muitas mulheres, quando fazem a retirada da mama, às vezes optam por não repor. Sim. E aí, esteticamente, nós fazemos as mamas. E enviamos para vários lugares do Brasil, já chegamos a enviar para o Rio Grande do Sul. Para vários lugares. Então, esse projeto também é feito lá pelos nossos voluntários da Casa de Apoio.
que eu também não vou citar nome para Sim, não incorrer no erro de esquecer alguém. Sim. Mas todas se sintam abraçadas pelo presidente, pela diretoria e pela comunidade sumarense, porque elas ajudam. Fregatti, que pena que nós estamos chegando aí no fim desse bate-papo, né? E eu gostaria agora das suas considerações finais e agradecer, né, Fregatti, de você vir até aqui, a nossa emissora, transmitir essas informações de grande valia, certo? Para o nosso público, para os nossos seguidores, aqueles que estão nos vendo. Olha, eu que, em nome da Casa de Apoio, que te agradeço, Hoffman, a sua produção que nos recebeu, as pessoas que estão nos ouvindo, muito obrigado por todos que ajudam pela casa, né? E eu também quero agradecer os voluntários de primeira hora do Lions, Sim. que sempre são, a minha esposa, que também é minha companheira no trabalho voluntário. Manda um abraço para ela, que Sim, trabalhei junto com ela também ali no Pró-Memória. Exatamente. Então, sempre junto, né? Lá ajudando. Porque Sônia. Isso nos fortalece, né? Porque às vezes você dá aquela... Uma grande esposa, viu, que você tem lá, viu? Uma grande companheira sua. Não? Grande mesmo. E a Sônia é gente boa demais. Ela é parceira minha no trabalho voluntariado. Sim, sim. Está sempre com você, está sempre te acompanhando. Nos fortalece, né? Sim, sim. Porque você tem essa paz. Então, agradecer a todos, né? E Agradece seu filho também, que faz um serviço bonito também. Olha, eu tenho 2 filhos, né? O Igor é engenheiro, trabalha numa empresa aí que dá serviço para Embraer. E tem o Fernando, que trabalha no SAMU, em Campinas. Muito importante É um isso. trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Salva a vida. Salva a vida. Né? Eu digo que um transporta a vida porque trabalha para a Embraer, né? Sim. Que é um lazer. Exato. E o outro salva. Salva a vida. E é interessante porque às vezes ele me manda mensagem. Olha, fizemos um parto hoje, né? Fizemos um Que parto. legal. É muito Voluntariado. Voluntariado. Porque, embora seja Você que assalariado, gosta de voluntariado, você tem os filhos aí no voluntariado. E o trabalho que vocês fazem aqui, você, a sua produção, o pessoal aqui do Sei. Pra Já e tudo mais, é também um trabalho de voluntariado. Voluntariado. Porque você divulgar o trabalho voluntário é um voluntariado. Pode ter certeza disso. Pode ser que seja alguém atrás das câmeras nos ouvindo que vai falar, puxa vida, eu vou procurar saber um pouquinho mais sobre isso. Exatamente. Né? Às vezes, o remédio para uma depressão, para um pânico, está no voluntariado. Porque Exatamente. Você vai se motivar e você vai esquecer os seus problemas. Fregatti, que gostoso você estar aqui, certo? As suas considerações finais, né? Que você já deu. E eu quero agradecer a Deus, ao seu Filho, nosso Senhor e Salvador. Principalmente, né? Se não, né? A condução desse gostoso bate-papo. Só para encerrar, eu fiz um trabalho lá no sertão da Bahia e tinha um programa de rádio. Sim. Que todo final da tarde o locutor terminava assim, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Sim. E se ele não quiser, estarei com ele. Então, ele tinha certeza. Importantíssimo isso. Ou seja, se Deus quiser, estaremos aqui. Se eu quiser, eu vou estar com ele. É muito importante. Bom, eu quero agradecer também aos técnicos daqui e quero dizer que ficamos por aqui. Até breve e um forte abraço.